Minha rainha, para bem aqui. Sim, você que está assistindo isso no celular enquanto toma o café da tarde. Você que está na cama revisando o telefone antes de dormir. Você que está ouvindo enquanto dobra a roupa. Preciso que você saiba de algo que nenhuma das suas amigas tem coragem de dizer em voz alta. Algo que sua mãe jamais te ensinou e que sua ginecologista provavelmente nunca vai mencionar na consulta. Hoje vou revelar a você o segredo mais bem guardado sobre o seu corpo, aquele que faz um homem literalmente perder a cabeça, que o torna viciado em você de uma forma que nenhum perfume caro nem lingerie francesa conseguiria alcançar. E não estou exagerando. Ao final deste vídeo, você vai conhecer a fórmula exata, cientificamente comprovada, de como o seu corpo pode se tornar a droga mais viciante que ele já experimentou. Mas só se você ficar até o final, porque vou compartilhar um dado que 98% das mulheres desconhece completamente. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Mas antes de chegar a essa revelação final, deixa eu te dar algo agora mesmo, algo que você pode usar hoje. Você sabia que o cheiro natural da sua vagina tem o poder de sincronizar o ritmo cardíaco do seu parceiro com o seu? Isso mesmo, minha rainha. Em minha prática clínica e nos estudos que acompanho há décadas, vejo como o aroma natural, carregado de feromônios, ativa no cérebro dele uma cascata de ocitocina e dopamina que literalmente o faz se sentir em casa, seguro, viciado. Mas isso só funciona quando o seu pH está em equilíbrio perfeito. Aí está a sua primeira ferramenta. O equilíbrio do pH vaginal não é apenas saúde, é magnetismo puro. Agora sim, respira fundo, porque vamos falar de algo que a sociedade te ensinou a esconder, a disfarçar, a perfumar com produtos que provavelmente estão destruindo a sua flora vaginal neste exato momento. Vamos falar da sua vagina. E não vamos sussurrar, não vamos usar eufemismos, vamos chamar as coisas pelo nome, porque já é hora de você recuperar o poder sobre o seu próprio corpo. Há mais de 20 anos venho sentada diante de mulheres como você, mulheres incríveis, inteligentes, bem-sucedidas no trabalho, mães amorosas, amigas leais, mas que chegam ao meu consultório com uma pergunta que as envergonha tanto que mal conseguem pronunciá-la em voz alta. E a pergunta sempre gira em torno da mesma coisa. Como deveria cheirar a minha vagina? É normal cheirar assim? Ele percebe? Vai achar ruim? Devo usar algum produto especial? Cada vez que ouço essas perguntas, sinto uma mistura de raiva e tristeza. Raiva, porque a indústria da higiene feminina construiu um império multimilionário sobre a sua insegurança, vendendo a mentira de que o seu corpo natural é sujo, de que você precisa de sabonetes especiais, toalhinhas perfumadas, desodorantes íntimos, duchas vaginais, tristeza, porque enquanto você se preocupa se cheira bem, os homens andam por aí com a cueca de terça usada na sexta e nem se questionam se o pacote deles cheira a rosas. Mas aqui está a verdade que ninguém te diz. A sua vagina não precisa cheirar a flores. De fato, quando ela cheira a flores, a lavanda ou a brisa de verão, é sinal de que algo está errado. A sua vagina deve cheirar a vagina. E esse cheiro natural, quando o seu corpo está em equilíbrio, é exatamente o que enlouquece um homem que de verdade sabe apreciar uma mulher. Deixa eu te explicar algo fascinante. Quando um homem está verdadeiramente atraído por uma mulher, o cérebro dele processa o cheiro natural dela de uma forma completamente diferente de qualquer outro aroma. Os receptores olfativos no nariz dele captam os feromônios que o seu corpo produz naturalmente, especialmente os que se concentram na zona íntima. Essas moléculas viajam diretamente para o sistema límbico dele, a parte mais primitiva do cérebro.
Aqui controla as emoções, as memórias e o desejo sexual. Ou seja, o seu cheiro natural tem acesso VIP à parte do cérebro dele que toma as decisões emocionais. As que o fazem sentir apaixonado, protetor, obcecado. Nenhum perfume tem esse poder. Nenhum, porque o perfume vai para o córtex, a parte racional que diz esse cheiro é gostoso. Mas os feromônios vão direto para o centro do prazer e o acendem como uma árvore de Natal. E aqui vem o que é mais interessante. Os feromônios mais potentes não são produzidos quando você acaba de se banhar com sabonete antibacteriano. Eles são produzidos quando o seu pH vaginal está no ponto ótimo, entre 3,8 e 4,5, levemente ácido. Nessa faixa perfeita, o seu corpo produz o equilíbrio ideal de lactobacilos. Essas bactérias boas que mantêm a sua vagina saudável e que geram um cheiro levemente ácido, parecido com iogurte natural ou com uma massa madre de pão. Eu sei que parece estranho, mas fica comigo. Esse cheiro levemente ácido, que não é forte nem desagradável, mas sutil e natural, contém em sua química exata a assinatura da sua saúde, da sua fertilidade, da sua vitalidade. E o cérebro masculino está programado por milhões de anos de evolução para detectá-lo e se viciar nele. Por isso existem homens que dizem: seu cheiro me enlouquece, quero ficar entre as suas pernas por horas, não consigo te tirar da cabeça. Eles não estão sendo pervertidos, minha rainha. Estão sendo completamente honestos sobre um vício químico real que acontece no cérebro deles quando o seu corpo está em equilíbrio. E tudo isso vai direto pelo ralo quando você começa a usar produtos que alteram o seu pH natural. É aqui onde a maioria das mulheres sabota o próprio magnetismo sem perceber. Então se inscreve agora, se ainda não fez isso, porque essa informação que estou compartilhando com você não vai ser encontrada em nenhuma revista feminina, nem em nenhum consultório médico tradicional. Clica nesse botãozinho vermelho e ativa o sininho para não perder nenhum dos vídeos onde te ensino a recuperar o seu poder desde a raiz, desde o seu corpo, desde a sua segurança mais profunda. Voltemos ao nosso assunto. A sua vagina é um ecossistema complexo, tão sofisticado quanto uma floresta tropical. Ela tem o próprio clima, a própria temperatura, o próprio equilíbrio de micro-organismos que trabalham em perfeita harmonia para te manter saudável. Em condições normais, uma vagina saudável abriga mais de 50 tipos diferentes de bactérias benéficas. Os lactobacilos são as rainhas do lugar. Essas bactérias produzem ácido lático e peróxido de hidrogênio, que mantém o pH ácido e protegem a sua vagina de infecções. Elas também produzem substâncias antimicrobianas naturais que funcionam melhor do que qualquer antibiótico para manter afastadas as bactérias ruins, os fungos e outros invasores. Mas aqui está o problema. Quando você usa sabonetes perfumados, duchas vaginais, toalhinhas úmidas ou desodorantes íntimos, você está destruindo esse ecossistema. É como jogar cloro em um aquário cheio de peixes exóticos. Você mata tudo. Mata as bactérias boas, altera o pH e deixa a porta aberta para que entrem as bactérias ruins, os fungos, as infecções. E quando você tem uma infecção, aí sim a sua vagina cheira mal. Cheira a peixe, a metal, a algo podre. E esse cheiro sim afasta qualquer homem, não porque seja um cheiro vaginal, mas porque é o cheiro da doença, da disbiose, do desequilíbrio. Então você acaba num círculo vicioso, você se sente insegura pelo cheiro, usa mais produtos para disfarçá-lo, esses produtos alteram mais o pH, você desenvolve mais infecções, cheira pior, usa ainda mais produtos. E assim você vai gastando fortunas na farmácia enquanto a sua vagina grita por socorro. Vê a ironia? A indústria te vende o problema e a falsa solução. Ela te faz sentir suja para vender produtos que te adoecem. É brilhante do ponto de vista do marketing, mas é criminoso do ponto de vista da sua saúde e da sua sexualidade.
Deixa eu te contar algo que vivi recentemente e que ficou muito presente em mim. Estava num jantar com amigas, todas rondando os 50 como eu. Mulheres espetaculares, profissionais, com vidas interessantes. E uma delas, depois da terceira taça de vinho, se animou a confessar que havia meses não tinha relações com o parceiro, não por falta de desejo dele, mas porque ela se sentia tão insegura com as mudanças do corpo depois da menopausa que simplesmente evitava qualquer situação de intimidade. Ela me disse que sentia que o cheiro havia mudado, que não se sentia mais fresca como antes, que tinha medo de ser rejeitada se ele se aproximasse. E todas as outras começaram a acenar com a cabeça. Todas compartilhavam aquela insegurança. Todas tinham a própria versão da mesma história. Disse a elas o mesmo que estou dizendo a você agora. O cheiro havia mudado, sim, mas não porque algo estivesse errado. Havia mudado porque os níveis hormonais tinham mudado. Durante a menopausa, os níveis de estrogênio caem e isso afeta a produção de glicogênio nas células vaginais, o que, por sua vez, reduz a quantidade de lactobacilos e pode fazer com que o pH se torne menos ácido. Mas isso não significa que a sua vagina deva cheirar mal. Significa que você precisa adaptar o cuidado a essa nova fase. E definitivamente não significa que você deva se retirar da vida sexual como se a sua data de validade tivesse vencido. De fato, em minha prática clínica, observo consistentemente que as mulheres que mantêm uma vida sexual ativa durante e após a menopausa têm vaginas mais saudáveis, com melhor lubrificação natural e melhor tônus muscular. Por quê? Porque a atividade sexual aumenta o fluxo sanguíneo para a região pélvica, estimula a produção de lubrificação natural e mantém os tecidos elásticos e receptivos, ou seja, o sexo é medicina para a sua vagina. Mas só se você se sentir segura e presente durante o encontro, e não ali preocupada se está cheirando bem ou se ele está pensando em outra coisa. E deixa eu te dizer mais uma coisa, algo que talvez te surpreenda. Trabalhei com centenas de casais em terapia e tive conversas muito francas com homens de todas as idades. Sabe o que eles me dizem quando pergunto sobre o cheiro vaginal das parceiras? A maioria nem registra conscientemente. Eles não estão ali analisando se cheira a flores ou a iogurte. Estão perdidos no momento, na sensação, no desejo. Os únicos que mencionam o cheiro como algo negativo são aqueles cujas parceiras têm infecções ativas. E aí, o problema não é o cheiro natural, mas o cheiro da doença. Ou aqueles que foram condicionados pela pornografia a esperar corpos irreais, depilados como golfinhos e sem nenhum cheiro humano. Mas esses homens, minha rainha, não merecem acesso ao seu corpo. Um homem que não consegue apreciar e desfrutar do corpo natural de uma mulher real ainda tem muito a amadurecer. E você não é a professora dele para ensinar o básico, um homem maduro, um homem que de verdade sabe fazer amor. Vai te dizer que o seu cheiro o enlouquece, e ele não diz por cortesia. Diz porque é verdade. Porque quando uma mulher está excitada, o corpo dela produz feromônios específicos que são como cocaína para o cérebro masculino. Durante a excitação, as glândulas de Bartholin e as glândulas de Skene produzem fluidos que não apenas lubrificam, mas estão carregados de compostos químicos específicos que indicam fertilidade, saúde e receptividade sexual. Esses compostos incluem ácidos graxos voláteis de cadeia curta, compostos nitrogenados e outros metabólitos que criam uma assinatura olfativa única. E aqui está o que é fascinante. Essa assinatura muda ao longo do seu ciclo menstrual. Durante a ovulação, quando você está no momento de maior fertilidade, o seu cheiro é mais intenso e mais atraente para os homens. Observo em minha prática, e os estudos confirmam, que os homens percebem as mulheres como mais atraentes durante a ovulação, mesmo sem vê-las apenas pelo cheiro. É biologia pura, meu amor. O seu corpo foi projetado para atrair quando você está fértil. Mesmo que muitas de vocês já não estejam em idade reprodutiva, o corpo ainda lembra esse baile hormonal e continua produzindo esses sinais químicos.
talvez mais sutis, mas igualmente poderosos. Então, qual é o segredo para que a sua vagina cheire bem e enlouqueça o seu parceiro? Não é comprar o sabonete mais caro. Não é fazer tratamentos com laser. Não é nada disso. O segredo está em manter o seu ecossistema vaginal em equilíbrio perfeito. E para isso você precisa entender o que ajuda e o que sabota esse equilíbrio. Primeiro, o que você deve evitar como se fosse veneno. Duchas vaginais. Nunca, jamais, por nenhum motivo, faça uma ducha vaginal. A sua vagina se limpa sozinha. Ela tem um sistema de autolimpeza mais sofisticado do que qualquer tecnologia humana. O fluxo vaginal que você nota todos os dias na roupa íntima não é sujeira. É o seu corpo fazendo o trabalho de limpeza, arrastando células mortas e bactérias para fora. Quando você faz uma ducha vaginal, está literalmente lavando todas as bactérias boas, deixando o terreno fértil para as ruins. É como derrubar uma floresta e depois se perguntar por que há erosão. Sabonetes perfumados ou antibacterianos na região. A sua vagina não precisa de sabonete. A vulva, a parte externa, pode ser limpa com água morna e talvez um sabonete muito suave, sem perfume, com pH neutro. Mas a vagina, a parte interna, só precisa de água. Ponto. Roupa íntima sintética que não permite a respiração. A sua vagina precisa de ar, precisa que a umidade se evapore. Quando você usa calcinha de poliéster ou nylon o dia todo, especialmente com calças justas por cima, está criando um ambiente quente, úmido e escuro, perfeito para o crescimento de fungos e bactérias ruins. A calcinha de algodão, mesmo sendo menos sexy, é a sua melhor aliada. E se puder dormir sem calcinha, melhor ainda. Dê à sua vagina a oportunidade de respirar durante a noite. O excesso de açúcar na dieta. Isso é algo que muitas mulheres não sabem. O que você come afeta diretamente como você cheira, especialmente na zona íntima. Quando você consome muito açúcar, os níveis de glicose no sangue aumentam e essa glicose se filtra pelas membranas mucosas, incluindo a vagina. E sabe o que os fungos e as bactérias ruins adoram comer? Exatamente, açúcar. Por isso é que as mulheres com diabetes ou resistência à insulina têm mais infecções vaginais recorrentes. Não é azar, é bioquímica. Então, se você quer que a sua vagina cheire delicioso, reduza o açúcar, reduza os carboidratos refinados, as sobremesas, os sucos açucarados, os biscoitos. Eu sei que é difícil, mas é uma das intervenções mais poderosas que você pode fazer. Agora vamos falar do que você deve fazer: probióticos. A sua vagina é como o seu intestino, precisa de bactérias boas para funcionar bem e, embora produza os próprios lactobacilos, às vezes precisa de reforços, especialmente se você tomou antibióticos recentemente, se está sob muito estresse ou passando por mudanças hormonais. Você pode tomar probióticos orais com cepas específicas como Lactobacillus rhamnosus e Lactobacillus reuteri, que demonstraram em estudos colonizar a vagina e reduzir infecções. Ou pode consumir alimentos fermentados como iogurte natural sem açúcar, kefir, chucrute, kimchi. Esses alimentos não só melhoram a saúde intestinal, mas indiretamente beneficiam a saúde vaginal. Existe também a opção de probióticos vaginais, supositórios que você introduz diretamente na vagina e que liberam bilhões de bactérias boas onde são mais necessárias. São especialmente úteis após tratamentos com antibióticos ou antifúngicos. Hidratação. Beba água. Muita água. O seu corpo precisa de água para produzir fluxo vaginal saudável, para manter as membranas mucosas úmidas e elásticas, para eliminar toxinas. Quando você está desidratada, tudo no corpo funciona pior, incluindo a sua vagina. Ácido bórico. Este é um segredo que muitos ginecologistas progressistas usam, mas que poucos divulgam. O ácido bórico, em supositório vaginal, é incrivelmente eficaz para restaurar o pH vaginal e combater infecções recorrentes por fungos ou por vaginose bacteriana. Não é um probiótico, é um ácido suave que cria um ambiente inóspito para as bactérias ruins e os fungos, permitindo que as bactérias boas recuperem terreno. Claro, consulte o seu médico antes de usá-lo.
especialmente se estiver grávida, mas é uma ferramenta poderosa que mais mulheres deveriam conhecer. Vitamina D. Níveis baixos de vitamina D estão associados a maior risco de vaginose bacteriana. A vitamina D é crucial para o sistema imunológico, incluindo a imunidade vaginal. Faça um exame de sangue e, se os seus níveis estiverem baixos, suplementa. Além disso, a vitamina D melhora o humor, a energia e a libido. Ganhos por todos os lados. Exercício regular, especificamente do assoalho pélvico. Os músculos do assoalho pélvico não só melhoram o controle dos esfíncteres e o prazer sexual, eles também melhoram a circulação sanguínea em toda a região pélvica. E melhor circulação significa tecidos mais saudáveis, mais lubrificação natural, mais sensibilidade. Os exercícios de Kegel são excelentes, mas existem outras técnicas como o hipopressivo ou o uso de esferas chinesas que podem fortalecer toda a musculatura pélvica de forma mais integral. Roupas que respiram. Já mencionei, mas vale repetir. Algodão, linho, fibras naturais. E se puder, durma sem calcinha ou com roupa bem folgada. A sua vagina vai te agradecer. Agora, isso é importante. Se, mesmo fazendo tudo isso corretamente, você notar um cheiro forte e desagradável, parecido com peixe podre, ou se tiver coceira, ardência, corrimento com cor verde, amarela ou cinza, dor ao urinar ou durante o sexo, vá ao médico, não se automedique, não use remédios caseiros que leu na internet. Vá a um profissional. As infecções vaginais são comuns e tratáveis, mas precisam de diagnóstico correto. A vaginose bacteriana se trata de forma diferente de uma candidíase, que se trata de forma diferente de uma tricomoníase. Usar o tratamento errado pode piorar as coisas, mas se a sua vagina está saudável, se você não tem nenhum desses sintomas, então o seu cheiro é normal, é o seu cheiro. E é exatamente como deve ser. E aqui chega a parte onde preciso que você realmente me ouça, minha rainha. A parte onde vou te dizer algo que talvez te incomode, mas que você precisa ouvir. A sua insegurança sobre o cheiro vaginal não vem do seu corpo. Ela vem de anos de condicionamento social que te ensinou que o seu corpo natural é sujo, que você precisa escondê-lo, perfumá-lo, modificá-lo para ser aceitável. Mas esse condicionamento é uma mentira. O seu corpo natural, quando está saudável, é perfeito exatamente como é. E um homem que te ama e te deseja de verdade não vai estar ali com o nariz franzido, avaliando se você cumpre os padrões de um comercial de absorvente. Ele vai estar completamente perdido em você, na sua pele, na sua respiração, no seu gemido. E se você tem um parceiro que algum dia fez um comentário negativo sobre o seu cheiro, o seu sabor ou o seu corpo, preciso que você entenda algo. O problema não está no seu corpo. O problema está na falta de maturidade emocional e sexual dessa pessoa. Porque deixa eu te dizer algo que sei por experiência, depois de anos trabalhando com homens em terapia. Os homens que criticam o corpo das parceiras, que as fazem se sentir inseguras sobre a aparência, o cheiro, o peso, a idade, são homens profundamente inseguros consigo mesmos. São homens que aprenderam a controlar através da crítica, que usam as suas inseguranças para te manter pequenininha, agradecida, disposta a aceitar migalhas de afeto, porque sabem que se você se sentisse completamente segura do seu próprio valor, do seu próprio magnetismo, talvez percebesse que pode fazer muito melhor, e eu sei que isso é pesado. Talvez você esteja numa relação de muitos anos e não queira questionar tudo por causa de um comentário antigo que ele fez. Mas, meu amor, a sua sexualidade, o seu prazer, o seu conforto no seu próprio corpo não são negociáveis. São a base de tudo o mais. Se você não consegue estar nua diante do seu parceiro sem sentir vergonha, sem sentir que está sendo julgada, então algo fundamental falta nessa relação. E esse algo é respeito. É admiração genuína, é desejo real. Agora, se você me permite, vou fazer uma pausa aqui para te lembrar de compartilhar este vídeo com aquela amiga que precisa ouvir isso, com a sua irmã, a sua prima, a sua comadre, porque essa informação não é ensinada em nenhum lugar.
não está nos livros da escola, não está nas consultas médicas de 5 minutos, não está nas conversas familiares e é uma informação que muda vidas, literalmente. Já vi mulheres se transformarem completamente quando entendem que o corpo não é o inimigo, que não precisam estar em guerra com a própria natureza. Compartilha este vídeo, comenta aqui embaixo o que mais te impactou. Eu leio todos os comentários e muitas vezes gravo vídeos respondendo às dúvidas mais frequentes. Bem, vamos continuar. Quero te falar agora de algo que raramente se discute, mas que é absolutamente crucial: a relação entre a sua saúde emocional e a sua saúde vaginal. Porque sim, meu amor, a sua vagina também sente as suas emoções. O estresse crônico, a ansiedade, a depressão, tudo isso afeta o equilíbrio hormonal, o sistema imunológico e, portanto, a sua saúde vaginal. Quando você está estressada, o corpo produz cortisol, o hormônio do estresse, e o cortisol suprime o sistema imunológico, deixando você mais vulnerável a infecções. Além disso, o estresse afeta a produção de estrogênio e progesterona, o que pode alterar o ciclo menstrual, reduzir a libido e mudar o pH vaginal. É um círculo vicioso. Você está estressada, a sua vagina se desequilibra e você tem infecções. Você se sente pior. O estresse aumenta. Por isso, tantas mulheres percebem que as infecções vaginais aparecem exatamente nos momentos de maior estresse, antes de uma prova importante, durante um conflito familiar, quando há problemas no trabalho. Não é coincidência. A sua vagina é um barômetro do seu bem-estar geral. Quando está constantemente fora de equilíbrio, é uma bandeira vermelha de que algo mais profundo precisa de atenção. E aqui é onde muitas mulheres erram. Elas tratam a infecção vaginal como um problema isolado. Tomam o antibiótico ou o antifúngico e continuam com a mesma vida estressada de sempre. E depois se surpreendem quando a infecção volta em poucas semanas. Mas se você não cuida da causa raiz, o estresse, a alimentação deficiente, a falta de sono, o esgotamento emocional, a sua vagina vai continuar gritando que algo está errado, porque essa é a função dela, se comunicar com você. O seu corpo está constantemente te falando, enviando sinais. A questão é: você está escutando? Então, o que você pode fazer em relação ao estresse? A resposta óbvia é: reduza o estresse. Mas eu sei que é mais fácil falar do que fazer. Você não pode simplesmente pedir demissão, mandar os filhos para um internato e se mudar para uma praia deserta, embora às vezes isso soe tentador. Mas você pode fazer pequenas mudanças com grande impacto. Meditação, mesmo que sejam 5 minutos por dia. Respiração profunda quando sentir a ansiedade subindo. Exercício moderado para liberar a tensão. Tempo para si mesma, sem sentir culpa por isso. E aqui vem algo importante: sexo. O sexo regular, prazeroso, onde você realmente aproveita e chega ao orgasmo, é um dos melhores antídotos contra o estresse que existem. Durante o orgasmo, o corpo libera uma cascada de hormônios e neurotransmissores que incluem ocitocina, serotonina, dopamina e endorfinas. Essas substâncias reduzem o cortisol, melhoram o humor, fortalecem o sistema imunológico, reduzem a percepção da dor e ajudam a dormir melhor. É literalmente medicina gratuita que o seu próprio corpo produz. Mas, e este é um mas grande, isso só funciona se o sexo é genuinamente prazeroso para você. Se você está ali em modo de serviço, simplesmente cumprindo a obrigação conjugal sem sentir nada, então você não obtém esses benefícios. De fato, o sexo sem desejo pode aumentar o seu estresse, porque você se sente desconectada, usada, ressentida. Por isso, é tão importante que você recupere a sua sexualidade para si mesma, não para agradá-lo. Não para manter o casamento, não porque acha que é seu dever, mas porque o prazer sexual é o seu direito de nascença como mulher. Uma das experiências mais intensas de alegria que o seu corpo pode experimentar. E renunciar a isso por insegurança ou condicionamento social é uma tragédia. Deixa eu te dizer mais uma coisa: o orgasmo feminino
não é importante apenas para a saúde mental, é importante para a saúde vaginal também. Durante o orgasmo, os músculos da vagina se contraem ritmicamente, bombeando sangue fresco e oxigênio para todos os tecidos. Isso mantém os tecidos saudáveis e elásticos. Além disso, o orgasmo estimula a produção de lubrificação natural e aumenta a sensibilidade nervosa. Ou seja, quanto mais orgasmos você tem, mais fácil é ter orgasmos no futuro. Cria-se um círculo virtuoso de prazer e saúde. Mas para chegar ao orgasmo, você precisa se sentir segura, presente, conectada com o seu corpo. E é muito difícil se sentir assim quando você está preocupada com o jeito que cheira, com a aparência, com se ele está gostando, com se está demorando demais, com se deveria estar fazendo sons diferentes. Todas essas preocupações vivem no córtex pré-frontal, a parte racional e crítica do cérebro. E para ter um orgasmo, você precisa silenciar essa parte e ativar o cérebro límbico, a parte instintiva, animal, presente. Por isso, o álcool em quantidades moderadas às vezes facilita o orgasmo. Não porque seja afrodisíaco, mas porque desinibe o córtex pré-frontal, silencia o crítico interno, permite que você esteja mais no corpo e menos na cabeça, mas você não precisa de álcool para isso. Pode alcançar esse estado com prática, com mindfulness, com exercícios de conexão corporal. E um dos passos mais importantes é soltar a vergonha em relação ao seu corpo natural. Quando você aceita que a sua vagina cheira como deve cheirar, que o seu corpo é exatamente como deve ser, que você não precisa ser perfeita para merecer prazer, algo muda fundamentalmente. Você relaxa, você se abre, você se permite sentir. E essa abertura, essa entrega ao momento presente é exatamente o que você precisa para experimentar prazer profundo. Mas também é o que o seu parceiro precisa de você, porque não há nada mais excitante para um homem maduro do que uma mulher completamente presente, segura, desfrutando. A insegurança não é sexy. A preocupação não é sexy. Estar ali mentalmente calculando se você cumpriu a cota do mês não é sexy. O que é sexy é a presença total, o desejo genuíno. A entrega sem reservas. Mas essa entrega só é possível quando você confia que é suficiente exatamente como é. E pode acreditar, meu amor, você é mais do que suficiente. Agora preciso abordar algo que muitas mulheres nesta fase da vida enfrentam, mas que raramente se discute abertamente. As mudanças hormonais que vêm com a perimenopausa e a menopausa afetam profundamente a vagina, o desejo sexual e a resposta orgásmica. Quando os níveis de estrogênio caem, diversas mudanças ocorrem. A parede vaginal se torna mais fina, menos elástica, menos lubrificada. O pH se torna menos ácido, tornando você mais vulnerável a infecções. A sensibilidade pode diminuir. O desejo sexual pode cair, embora isso varie muito de mulher para mulher. Essas mudanças são reais. E podem afetar significativamente a sua vida sexual se você não as tratar. Mas aqui está a boa notícia. Todas essas mudanças são tratáveis. Nenhuma delas significa que a sua vida sexual acabou. A terapia de reposição hormonal, tanto sistêmica quanto local, pode ser incrivelmente eficaz para restaurar a saúde vaginal. O estrogênio vaginal em forma de creme, comprimidos ou anéis pode reverter a atrofia vaginal, melhorar a lubrificação, normalizar o pH e reduzir infecções. E para aquelas que não podem ou não querem usar hormônios, existem alternativas, lubrificantes de alta qualidade à base de água ou silicone, hidratantes vaginais que se usam regularmente para manter os tecidos hidratados. Suplementos como o DHA, que pode melhorar a função sexual. O laser vaginal fracionado é outra opção que tem mostrado resultados promissores para melhorar elasticidade, lubrificação e sensibilidade. Não é barato e não é coberto pela maioria dos planos de saúde,
mas para algumas mulheres tem sido transformador. Mas além de todas essas intervenções médicas, a mais importante continua sendo o sexo regular. Use-o ou perca-o, meu amor. Isso é verdade para os seus músculos, para o seu cérebro e também para a sua vagina. As mulheres que mantêm atividade sexual regular durante a menopausa, seja com parceiro, seja em solitário, através da masturbação, têm vaginas mais saudáveis do que as que deixam de ter sexo. O tecido vaginal responde ao uso, mantém-se elástico, irrigado, funcional. Por isso é tão importante que você não se retire da sua vida sexual por medo, insegurança ou porque acha que o seu tempo já passou. O seu tempo não passou. A sua capacidade de prazer não tem data de validade. O seu direito ao gozo não expira quando você faz 50 anos. De fato, muitas mulheres relatam que a vida sexual melhora depois da menopausa. Por quê? Porque não há mais o estresse de uma gravidez não planejada. Os filhos já são maiores e há mais privacidade. A experiência de vida acumulada permite saber o que querem e pedir diretamente. E, sejamos honestas, a essa altura você já deveria ter eliminado da sua vida as pessoas que não te somam, incluindo parceiros medíocres, que te fazem sentir mal consigo mesma. E aqui vem algo que quero que você grave no coração. Não é seu trabalho fazer um homem imaturo crescer. Não é sua responsabilidade educar um homem de 50 anos sobre como tratar uma mulher com respeito e desejo genuíno. Se ele chegou a essa idade sem aprender isso, provavelmente nunca vai aprender. E você merece melhor. Merece alguém que te olhe como se você fosse o primeiro prêmio, que te toque com reverência e fome ao mesmo tempo, que te diga que o seu cheiro o enlouquece e que os seus gemidos são a música favorita dele. E se você não tem isso agora, tudo bem, é melhor estar sozinha e em paz consigo mesma do que acompanhada e se sentindo constantemente julgada e inadequada. A solidão se cura. O ressentimento acumulado de anos de se sentir menospreciada é muito mais difícil de sanar. Mas voltemos ao tema central, a sua vagina, o seu cheiro, o seu poder. Porque, no fim das contas, isso não é apenas higiene íntima ou saúde vaginal. É sobre recuperar a sua confiança no seu próprio corpo, é sobre desfazer anos de condicionamento que te ensinou a se envergonhar da sua natureza. A sua vagina não é suja, a sua menstruação não é nojenta, o seu fluxo vaginal não é repugnante, os seus pelos púbicos não são anti-higiênicos, o seu cheiro natural não é ofensivo. Tudo isso é propaganda. Marketing projetado para te vender produtos que você não precisa. E eu sei que desfazer esse condicionamento não é fácil, porque ele está profundamente enraizado. Te foi ensinado desde pequena. Você viu nas atitudes da sua mãe, nos comerciais de televisão, nas conversas sussurradas entre mulheres. Você compreendeu que o seu corpo era problemático, que precisava de constante manutenção e correção para ser aceitável. E passou décadas operando a partir dessa crença. Mas hoje te convido a questionar essa narrativa, a se perguntar: quem se beneficia de que eu acredite que o meu corpo natural é inadequado? Não é você que se beneficia. Isso é certo. Não é o seu parceiro que se beneficia, porque ele preferia uma versão relaxada e presente de você a uma versão estressada e inibida. Os que se beneficiam são as corporações que vendem produtos de higiene íntima, as mídias que perpetuam padrões impossíveis de beleza para te manter consumindo. A cultura que te mantém pequenininha, insegura, para que você seja mais fácil de controlar. Mas você não precisa continuar comprando essa mentira. Você pode sair desse jogo. Você pode decidir hoje que o seu corpo é suficiente, que o seu cheiro natural é exatamente como deve ser, que você merece prazer e respeito sem ter que cumprir padrões impossíveis de perfeição. E quando você toma essa decisão, tudo muda. Muda a forma como você se coloca diante do espelho. Muda como você se apresenta na intimidade. Muda o tipo de energia que você projeta para o mundo, porque a confiança é magnética. E não estou falando de uma confiança superficial baseada em quanto você pesa ou qual roupa você usa. Estou falando de uma confiança profunda, enraizada no conhecimento do seu próprio valor, na aceitação total de quem você é. Essa confiança é o que realmente atrai, é o que faz um homem te olhar e pensar: não consigo acreditar que essa mulher está me dando atenção.
É o que te torna irresistível. E deixa eu te contar um segredo a mais. Os homens sentem a insegurança. Não literalmente, mas percebem. Veem na linguagem corporal, na voz, em como você se desculpa constantemente, em como busca validação. E para alguns homens, infelizmente, essa insegurança é atraente, porque os faz sentir superiores, necessários no controle. Mas esses não são os homens que você quer atrair. Esses são predadores emocionais, os homens que valem a pena, os que realmente sabem amar uma mulher, se sentem atraídos pela segurança. Por uma mulher que sabe quem é e o que quer, que não está disposta a se conformar com menos do que merece. Esses homens não querem uma mulher insegura que precisa de validação constante. Eles querem uma igual, uma companheira, alguém com quem construir algo real. E para ser essa mulher, você precisa começar por fazer as pazes com a sua vagina, o seu cheiro, os seus ciclos, as suas mudanças hormonais, a sua idade, a sua história. Tudo isso é você. E tudo isso é lindo exatamente como é. Agora quero te dar algo muito concreto. Um protocolo que você pode começar a implementar hoje mesmo para otimizar a saúde da sua vagina e, por conseguinte, o seu cheiro natural. Primeiro, avalie a sua higiene atual. Você está usando sabonetes perfumados na zona íntima? Descarte-os hoje. Você só precisa de água morna e talvez um sabonete muito suave, sem perfume e com pH balanceado para a vulva. A vagina só se lava com água. Nunca introduza sabonete por dentro. Segundo, reveja a sua roupa íntima. Se for sintética, vá substituindo gradualmente por algodão. Não precisa jogar tudo fora hoje, mas na próxima compra escolha algodão. Terceiro, analise a sua dieta. Quanto açúcar você está consumindo? Comece a reduzir gradualmente. Aumente o consumo de verduras, proteínas de qualidade, gorduras saudáveis, inclua alimentos fermentados, beba mais água. Quarto, considere começar a tomar probióticos. Procure um que contenha cepas específicas benéficas para a saúde vaginal. Tome diariamente por pelo menos um mês e observe se nota diferença. Quinto, gerencie o estresse. Escolha uma prática, apenas uma, que você possa fazer diariamente. Pode ser 5 minutos de respiração profunda, 10 minutos de caminhada, 3 minutos de gratidão antes de dormir. O que for, mas faça com consistência. Sexto, reconecte-se com o seu corpo. Isso pode ser através da masturbação consciente, onde você explora o seu corpo sem o objetivo de chegar ao orgasmo, simplesmente sentindo. Ou pode ser através de exercício que te faça sentir poderosa, ou dança, ou yoga. Qualquer prática que te ajude a habitar o seu corpo, em vez de apenas transportar a sua cabeça de um lado para o outro. Sétimo, se você tem parceiro, fale abertamente sobre isso. Diga que está num processo de reconciliação com o seu corpo e que precisa da paciência e do reforço positivo dele. Um bom companheiro vai te apoiar nisso. Oitavo, se você notar sintomas de infecção ou qualquer mudança preocupante, vá ao médico. Não se automedique. Não ignore os sinais do seu corpo esperando que se resolvam sozinhos. Este é um plano simples, mas poderoso. E a beleza está no fato de que cada um desses passos não só melhora a saúde vaginal, mas a sua saúde geral e o seu bem-estar emocional. Porque tudo está conectado, meu amor. Você não pode ter uma vagina saudável em um corpo estressado, mal alimentado, sedentário. Você não pode ter uma vida sexual plena se está constantemente em guerra com o seu próprio corpo. A saúde é holística, o prazer é holístico. E a confiança que irradia uma mulher que se conhece, se aceita e se cuida é absolutamente irresistível. Agora, se você chegou até aqui, parabéns, porque isso significa que você está genuinamente comprometida com o seu próprio crescimento, com a sua própria transformação. E isso já te coloca muito à frente da maioria. Mas antes de revelar o último segredo que prometi no início, preciso que você faça uma coisa. Preciso que você vá aos comentários e me conte o que mais te impactou neste vídeo.
Foi descobrir que não precisa de produtos especiais? Foi entender a conexão entre o estresse e a saúde vaginal? Foi perceber que a sua insegurança não vem do seu corpo, mas de anos de condicionamento? Escreva, porque quando você escreve, fixa de uma forma diferente na mente. E quando outras mulheres leem os comentários e percebem que não estão sozinhas, que todas compartilhamos essas inseguranças, cria-se uma comunidade de apoio que é inestimável. Então pause o vídeo agora mesmo. Vai aos comentários, compartilha a sua reflexão e depois volta. Eu espero que tenha feito isso. Se não fez, faça ao terminar o vídeo. É importante. Agora sim. O segredo final. O que guardei para o fim, porque queria me certificar de que você chegaria aqui com toda a informação necessária para compreendê-lo em sua totalidade. O segredo da vagina que cheira bem e enlouquece não está em nenhum produto, nenhum tratamento, nenhuma técnica especial. O segredo está na sua relação com o seu próprio prazer. Uma mulher que se conhece, que sabe exatamente o que a excita, que não tem medo de pedir isso, que se permite sentir prazer sem culpa nem vergonha, produz um tipo de energia que é absolutamente magnética. E essa energia não é metafórica, é literal. É química. Quando você está no seu poder sexual, quando está conectada com o seu desejo, o seu corpo produz uma combinação específica de feromônios, neurotransmissores e hormônios que criam um aroma único. É o cheiro de uma mulher no seu poder. E esse cheiro é mais viciante do que qualquer perfume, porque vem de um lugar de autenticidade absoluta. Não é fabricado, não é falso, é a manifestação química da sua confiança. Por isso, as mulheres que estão completamente à vontade na própria sexualidade, sem importar a idade, o peso, a aparência, têm essa qualidade indefinível que as torna incrivelmente atraentes. Não é que sejam objetivamente mais bonitas do que as outras, é que irradiam algo que os outros querem estar perto. E você pode cultivar isso. Não se nasce com isso ou sem isso. É algo que se desenvolve através do autoconhecimento, da aceitação, da prática. Comece por conhecer o seu corpo. E não me refiro apenas à sua vagina, embora isso seja importante. Me refiro a tudo. As suas zonas erógenas, o seu ritmo, as suas fantasias, o que te excita, o que não te excita. Em quais condições você se sente mais receptiva? Qual tipo de estimulação você prefere? Isso se aprende através da exploração a sós. A masturbação não é apenas um ato de alívio da tensão sexual. É um ato de autoconhecimento, é a forma como você aprende o mapa do seu próprio prazer. E quando você conhece esse mapa, quando sabe exatamente como se levar ao orgasmo, você tem um poder que ninguém pode te tirar, você não depende mais de que alguém te dê prazer. Você sabe como dar prazer a si mesma. E a partir desse lugar de autonomia sexual, qualquer prazer compartilhado é um presente, não uma necessidade. Essa é a diferença entre uma mulher que mendiga a atenção sexual e uma mulher que convida a partir da sua abundância. A primeira está desesperada por validação externa, a segunda está tão plena do próprio poder que simplesmente irradia. E deixa eu te dizer, os homens percebem essa diferença. Eles sabem, mesmo que inconscientemente, quando uma mulher precisa que eles lhe deem o seu valor, versus quando uma mulher já conhece o próprio valor e simplesmente está escolhendo compartilhá-lo. A segunda opção é infinitamente mais atraente. Então, o trabalho que você precisa fazer não é na sua vagina, não é no seu cheiro, não é no seu corpo físico. O trabalho é na sua relação com o seu próprio prazer, na sua segurança interna, na sua capacidade de se sentir merecedora de gozo sem ter que se ganhar isso. E eu sei que isso pode soar abstrato. Então, deixa eu te dar algo muito concreto. Esta semana, pelo menos uma vez, quero que você se dê tempo para se explorar sem nenhuma agenda. Não para chegar ao orgasmo necessariamente, simplesmente para sentir. Encontre um momento em que tenha privacidade. Desligue o telefone, acenda uma vela, se isso te ajudar a criar um ambiente. Coloque uma música que você goste e simplesmente toque o seu corpo, todo o seu corpo.
os braços, o pescoço, os seios, o ventre, as coxas, a vulva. Observe quais sensações surgem. Observe o que você gosta. Observe também quais pensamentos aparecem. Provavelmente vão aparecer críticas. Isso parece estranho. Estou perdendo tempo. Deveria estar fazendo algo produtivo. Meu corpo não está bom. Note esses pensamentos. Agradeça-lhes por tentarem te proteger e então os deixe ir. Volte para a sensação, para a curiosidade, para a exploração. Esse exercício simples, feito regularmente, pode transformar completamente a sua relação com o seu corpo e com a sua sexualidade, porque você está treinando a sua mente para estar presente, para sentir sem julgar, para desfrutar sem culpa. E quando você leva essa presença para os seus encontros sexuais com um parceiro, tudo muda. Você não está mais na cabeça preocupada com 1000 coisas. Você está no corpo, sentindo, respondendo, desfrutando. E essa presença total é o mais erótico que existe. Muito mais do que qualquer lingerie, qualquer posição acrobática, qualquer performance. A presença genuína é o afrodisíaco supremo. Agora, eu sei que algumas de vocês estão pensando: mas o meu parceiro não me faz sentir assim, não me faz sentir segura para explorar, me faz sentir julgada. E se esse é o seu caso, você precisa ter uma conversa muito honesta com o seu parceiro, porque uma relação sexual saudável exige segurança emocional, exige confiança, exige que ambas as pessoas se sintam livres para ser vulneráveis, sem medo de rejeição ou crítica. E se o seu parceiro não consegue te dar isso, se te faz sentir insegura no seu próprio corpo, então o problema não é você. O problema é a dinâmica da relação. Eu sei que isso é difícil de ouvir, porque é mais fácil pensar que o problema está em você, que se você emagrecesse, se depilar mais, se usar a lingerie certa, tudo melhoraria, porque se o problema está em você, ao menos você tem controle para mudá-lo. Mas quando o problema está na dinâmica, em como ele te trata, na falta de maturidade emocional dele, a solução exige que ele também faça um trabalho. E você não pode controlar isso. Não pode forçar ninguém a crescer. Tudo o que você pode fazer é estabelecer limites claros sobre como espera ser tratada. E estar disposta a fazer cumprir esses limites, mesmo que isso signifique terminar a relação. E eu sei que dá medo, especialmente se você leva anos ou décadas com essa pessoa, especialmente se há filhos juntos, especialmente se a sua identidade está enraizada na condição de parceira. Mas aqui está a verdade dura. Ficar em uma relação onde você se sente constantemente menospreciada, onde a sua sexualidade é ridicularizada ou ignorada, onde as suas necessidades emocionais não importam, vai te destruir lentamente. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas com o tempo esse ressentimento se acumula, essa tristeza se enquista. E a raiva que você engole dia após dia, eventualmente se transforma em doença. Literalmente, o estresse crônico de estar numa relação tóxica se manifesta no corpo como adoecimento. Então a pergunta não é se você pode se permitir deixar uma relação assim. A pergunta é: você pode se permitir ficar? Eu entendo que isso é pesado. Não vim aqui para falar sobre relações tóxicas. Vim para falar sobre vaginas que cheiram bem, mas tudo está conectado, você vê? Você não pode ter uma vida sexual satisfatória em uma relação emocionalmente abusiva. Não pode se sentir sexy quando alguém constantemente te faz sentir inadequada. Não pode irradiar confiança quando vive com medo do julgamento. Por isso é que a saúde sexual sempre anda de mãos dadas com a saúde emocional e relacional. São inseparáveis. E por isso é que o meu trabalho como psiquiatra e psicoterapeuta não se trata apenas de técnicas ou de orientações sobre como melhorar a vida sexual. Trata-se de ajudar mulheres a se reconectarem com o seu poder, a estabelecerem limites saudáveis, a exigirem o respeito que merecem. Porque quando uma mulher está no seu poder, quando se sente segura, valorizada, desejada de forma genuína, a sua sexualidade floresce naturalmente. Ela não precisa de manuais com técnicas avançadas, não precisa de fantasias ou jogos elaborados. Ela simplesmente se permite
ser, sentir, desfrutar. E esse prazer genuíno é contagiante. Inspira o parceiro a estar mais presente também. Cria um círculo virtuoso de prazer mútuo. Mas tudo começa com você, com a sua decisão de não se conformar com menos do que merece, com o seu compromisso de se conhecer profundamente, com a sua coragem de enfrentar as verdades incômodas sobre a sua vida, as suas relações, os seus padrões. E eu sei que isso exige coragem, muita coragem, porque é mais fácil seguir no piloto automático, com as mesmas rotinas, as mesmas dinâmicas, mesmo que estejam te fazendo miserável. A mudança dá medo, o desconhecido dá medo. Mas sabe o que dá mais medo? Chegar ao final da vida e perceber que você nunca se permitiu ser quem realmente era, que passou décadas escondendo o seu verdadeiro eu, o seu desejo real, o seu fogo interior, porque tinha medo do que os outros pensariam. Isso sim é aterrorizante. Então, hoje te convido a dar um passo, mesmo que pequeno, em direção à sua autenticidade, ao seu poder, a mulher que você sabe que pode ser quando deixa de lado o medo e a vergonha. Esse passo pode ser tão simples quanto decidir que você não vai mais usar produtos desnecessários na sua vagina. Ou pode ser tão grande quanto ter aquela conversa difícil com o seu parceiro sobre as suas necessidades insatisfeitas. O que quer que seja que você precise fazer, faça. O seu eu futuro vai te agradecer. E enquanto isso, lembra-se disto. A sua vagina é maravilhosa exatamente como é. O seu cheiro natural, quando o seu corpo está em equilíbrio, é exatamente como deve ser. Você não precisa perfumá-lo, disfarçá-lo, modificá-lo. Você precisa conhecê-lo, respeitá-lo, cuidá-lo e celebrá-lo. Porque esse pequeno órgão incrível que você carrega não é apenas parte da sua anatomia. É uma fonte de prazer, é um portal para o divino, é a conexão mais íntima que você pode compartilhar com outra pessoa e merece ser tratado com reverência por você e por qualquer pessoa a quem você dê acesso. Então, da próxima vez que você se sentir insegura sobre o seu cheiro, sobre a sua aparência, sobre se você é suficiente, quero que lembre de tudo o que conversamos aqui. Lembra que a indústria investiu bilhões para te fazer sentir inadequada, para poder te vender a solução. Mas você não precisa da solução deles, porque você não é o problema. Você é perfeita, você é completa, você é digna de prazer, de respeito e de adoração exatamente como é neste momento. E qualquer pessoa que não consiga ver isso, que não consiga te celebrar em sua totalidade, simplesmente não merece acesso ao seu corpo, à sua energia, ao seu tempo. Você é valiosa demais para se conformar com migalhas, para aceitar comentários passivo-agressivos, para tolerar indiferença ou crítica disfarçada de preocupação. Você merece alguém que te olhe como se não pudesse acreditar na sorte que tem, que te toque com gratidão e desejo, que te diga que você é a mulher mais sexy que já conheceu e que o seu cheiro o torna absolutamente viciado. E se você não tem isso agora, tudo bem, você pode trabalhar para cultivá-lo na relação atual, se houver boa vontade dos dois lados. Ou pode decidir que merece recomeçar com alguém que de verdade te enxergue como o tesouro que você é. Ou pode decidir que estar consigo mesma, se conhecendo profundamente, desfrutando do seu próprio corpo e da sua própria companhia, é mais do que suficiente por enquanto. Todas essas opções são válidas, todas essas opções são poderosas, porque são sua escolha, sua decisão consciente sobre como você quer viver a sua vida. E essa capacidade de escolher, de decidir o que você vai tolerar e o que não vai, de estabelecer limites e fazê-los valer, essa é a definição real do poder feminino. Não é poder sobre os outros, é poder sobre a sua própria vida, o seu próprio corpo, o seu próprio destino. E esse poder ninguém te dá, ninguém te tira. É seu por direito de nascença, você só precisa reivindicá-lo. Então hoje, agora mesmo, te convido a fazer uma declaração. Pode ser em voz alta ou apenas na sua mente, mas diga com convicção: meu corpo é sagrado, meu prazer importa, meu desejo é válido, mereço respeito, mereço adoração, mereço gozo e não vou me conformar com menos.
Diga, sinta, acredite, porque quando você acredita de verdade, tudo na sua vida começa a se alinhar de uma forma diferente. As pessoas que não respeitam o seu valor começam a sair da sua vida. As oportunidades que honram o seu verdadeiro ser começam a aparecer. A sua energia muda, a sua postura muda, a forma como você se apresenta ao mundo muda. E sim, até o seu cheiro muda. Porque quando você está no seu poder, quando está conectada com o seu desejo, o seu corpo produz aquela química mágica que atrai exatamente o que você precisa. Não é lei da atração no sentido místico dos livros de autoajuda. É lei da atração no sentido químico, biológico, completamente científico. O seu estado emocional afeta a sua química corporal. A sua química corporal afeta o seu cheiro. O seu cheiro afeta como os outros te percebem e respondem a você. É um círculo completo. Então, o trabalho não é externo, não é comprar produtos, não é mudar o corpo. O trabalho é interno, é mudar a sua relação consigo mesma, é sanar as feridas que te fazem duvidar do seu valor, é soltar as histórias antigas que te mantêm pequenininha. Esse trabalho é profundo, é desafiador, não acontece da noite para o dia, mas cada passo que você dá nessa direção te aproxima da versão mais autêntica, mais poderosa, mais magnética de si mesma. E essa mulher, meu amor, essa mulher que você está em processo de se tornar é imparável, é irresistível, é completamente, gloriosamente ela mesma. E a sua vagina cheira exatamente como deve cheirar, bem, natural como ela. E qualquer pessoa madura o suficiente para apreciar isso vai estar absolutamente enlouquecida, porque não é só o cheiro, é tudo o que ele representa, a sua saúde, a sua confiança, a sua segurança no próprio corpo, a sua capacidade de sentir prazer sem vergüenza, o seu poder. Tudo isso se comunica através da sua química, da sua energia, da sua presença. E isso, minha rainha, é mais poderoso do que qualquer perfume que você possa comprar. Então pare de buscar a resposta fora. Pare de tentar consertar o que não está quebrado. Pare de se comparar com padrões impossíveis que foram projetados para te manter insegura e consumindo. A resposta sempre esteve dentro de você. Você só precisava de permissão para acreditar nisso. E essa permissão eu te dou agora. Você é suficiente. Você é linda. Você é sexy. Você é desejável. Você é poderosa. Exatamente como você é. Agora vá e viva como se você acreditasse nisso. Porque o mundo precisa de mais mulheres seguras do próprio poder. O mundo precisa de mais mulheres que se recusam a ser pequenas. O mundo precisa de você, em toda a sua glória desorganizada, imperfeita, completamente humana. Não a versão editada, não a versão que você acha que deveria ser, a versão real. Essa é a que importa, essa é a que vai transformar a sua vida. E talvez, só talvez, inspire outras mulheres ao seu redor a fazer o mesmo, porque quando uma mulher se ergue no seu poder, ela dá permissão a todas as outras mulheres ao seu redor para fazer o mesmo. Seja essa mulher. Comece hoje. A sua vagina está esperando para ser honrada. O seu corpo está esperando para ser celebrado. A sua vida está esperando para ser vivida completamente.